amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos constrange a ser melhores. O amor de Deus, provado na cruz do Calvário, nessa manhã, nos dá certeza de uma nova vida, uma vida de justiça, paz e alegria, em nome de Jesus. Bom dia, comunidade das nações. Vocês estão bem? Glória a Deus, que Deus abençoe esse início de semana da vida de vocês. Pode tomar o assento de vocês, mas não sem antes dar um bom dia aí para a pessoa que está do seu lado, mesmo que ela esteja um pouco distante. Levanta o bração assim e fala: bom dia, abençoado. Eu creio que nessa manhã Deus está nos permitindo começarmos uma semana diferente na presença dEle. Talvez você esteja aqui como todos os outros cultos de primícias, embora eu esteja vendo alguns rostinhos diferentes aqui. Deixa eu perguntar, tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Levante a mão aí, ó. Tô vendo aí uma galera aí ali atrás, glória a Deus. Alguém está no culto de primícias pela primeira vez? Levante a mão. Aí, ó, tô vendo também um pessoal. Ah, Elvis, toma vergonha na cara, rapaz. Mas eu quero dizer para você que independente de você já ter vindo no culto de primícias, que é um culto preparado para que nós pudéssemos oferecer ao Senhor uma oferta agradável a Ele, né, de manhãzinha, buscá-lo logo cedo, ou independente do fato de você estar aqui pela primeira vez, e eu digo, seja muito bem-vindo. Esta é a casa do nosso Pai, é a casa onde os filhos de Deus se reúnem para buscar as bênçãos do Senhor. Mas eu digo que Deus, Ele tem algo especial para você nessa semana. Nós estamos na comunidade das nações em um propósito de 21 dias de louvor para libertação. Então que o louvor que sai dos seus lábios, o louvor que exala da sua atmosfera, como o pastor Jetson disse, que é a sua movimentação corporal, a sua linguagem corporal, ela traga para você resposta, provisão, providência, que ela diga para os céus que você é um filho amado de Deus e que essa mensagem, ela reverbere no universo para trazer aquilo que você veio buscar nessa manhã, amém? Se você veio buscar bênçãos do Senhor, você encontrará as bênçãos do Senhor. Se você veio buscar restauração, a restauração de Deus te encontra nessa manhã. Se você veio buscar perdão, o perdão do Senhor, Ele encontra a sua vida nessa manhã. Se você veio buscar resposta, a resposta de Deus vem para você também nessa manhã. Quantos recebem, digam amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Inclusive, eu ia começar com Tiago, capítulo 2, falando sobre a fé sem obras. Mas como hoje de manhã, acordando, a mensagem do aplicativo da Bíblia veio esse, a gente vai primeiro para esse versículo. Tiago 3, versículo 13, na NVT, por gentileza, tá? Se tiver alguém na mesa aí, eu não estou vendo. A fumaça me esconde, né? Tá aí. Tua fumaça me esconde. Tiago 3:13, por gentileza. Caramba, parece trava-língua, né? Tiago 3:13. 3 tigres tristes. Tá aí. Glória a Deus. Esse Tiago, contextualizando, ele não é o apóstolo de Jesus. Segundo a tradição nossa bíblica, esse Tiago é um dos irmãos de Jesus. E foi líder da igreja de Jerusalém. E era daqueles, irmãos, se vocês leem os evangelhos, vocês vão ver que numa das festas dos tabernáculos, ou da Páscoa, eu não lembro bem, os irmãos de Jesus eram contra ele, né? Judas, Tiago, as irmãs de Jesus eram contra ele. Mas após o sacrifício de Jesus, a Bíblia nos diz que ele atraiu muitos para si, e um deles foi Tiago. Esse Tiago, bota na NVT se puder, minha amiga. Se não puder, deixa nessa Almeida Corrigida Fiel também. Porque eu trouxe a NVT, para mim ela é uma linguagem mais acessível. Diz assim o texto. Então esse é o irmão de Jesus, porque como a gente vê no nosso discipulado, né, o primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago, irmão de João, né?
tinha o outro Tiago, esse acabou morrendo tempos depois, mas esse Tiago que escreveu essa epístola para os judeus foi o irmão de Jesus. Então fica um pouquinho aí de história para vocês. Vamos ler aqui Tiago 3,13. Quem entre vocês é sábio e entendido? Mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão e em sabedoria. Uma outra tradução diz: se há alguém entre vocês que seja sábio e entendido, então que essa pessoa mostre, por meio do seu comportamento, que age com mansidão, que a sabedoria lhe dá. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você viver uma vida de entrega, de abnegação às coisas deste mundo e viver para Deus, ela te ensinará os caminhos da sabedoria. Ensinará você a evitar caminhos que você não deveria andar. Ensinará você a tomar decisões que antes você tomaria impulsivamente, né? Ou às vezes de uma forma raivosa, e você acabaria quebrando a cara lá na frente. O temor do Senhor nos ensina a vivermos relacionamentos sólidos e perpétuos, não aqueles relacionamentos efêmeros, mas temer ao Senhor, irmãos, implica em vivermos comportamentos que condigam com isso. Não adianta você dizer, e esse é o cerne da nossa reflexão nessa manhã, que você ama a Deus, que você teme a Deus, que você serve a um Deus verdadeiro, se você não cumpre as suas palavras, se você não vive de acordo com esse amor. É como você dizer para o seu cônjuge: eu te amo, meu amor, mas pelas costas ou pela frente você não honra o seu cônjuge, não fala palavras carinhosas, não tem a honra devida com o seu cônjuge. Palavras vazias, irmãos, elas são a correspondência de uma alma adoecida. Palavras vazias, muitas vezes, elas representam o vazio que existe dentro da nossa alma. E o escritor dessa epístola de Tiago, lá no capítulo 2, ele vai falar para nós algo prático a respeito de uma vida cristã que vale a pena. Ele diz sobre a fé sem obras é morta. E complementa, né, nesse texto que nós lemos, dizendo: se você tem a sabedoria, viva uma vida de acordo com essa sabedoria que vem dos céus. A sabedoria de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável, justa, ela é mansa, né? Como diz Gálatas 5, com todos os seus frutos do Espírito. Abra por gentileza Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago, ele faz um tratado a respeito de uma vida cristã que agrade a Deus. E nesse contexto, Tiago estava muito incomodado, irmãos, com pessoas que viviam uma religiosidade desprovida de materialidade. O que significa isso? A pessoa, ela orava, a pessoa, ela se reunia, a pessoa, ela vivia no templo, mas as suas obras, ou seja, aquilo que ela fazia quando ela botava os pés para fora do templo, quando ela botava os pés para fora daquela congregação, demonstrava que elas estavam vazias de Deus. E Tiago, incomodado com isso, com uma vida cristã que gera frutos para os outros, ele confronta a igreja, né, confronta os seus irmãos judeus e cristãos, né, os judeus convertidos, porque Tiago ele lidera a igreja de Jerusalém, que a maioria era de judeus, dizendo o seguinte: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Pode passar. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Diz Tiago. Pode passar. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Pode passar o 18. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Esse versículo é muito significativo para o ensinamento. Pode passar? O 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E aí continua. Até aí já está bom. Observem, irmãos, que o Tiago, ele nos fala a respeito de vivermos uma fé que se materializa no mundo real através de obras. E é interessante quando ele pergunta, deixa eu ver, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Um grande embate teológico existe entre Efésios capítulo 2, né, e Romanos capítulo 2, quando fala que a nossa salvação não vem mediante obras, ela vem pela fé. E a fé é um dom que Deus nos dá para vivermos de acordo com aquilo que agrada a Ele. A salvação, para Paulo, ela é relacionada com uma justificação que não depende de você. Segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, em Romanos, né, em todo o seu contexto, diz que para você ser salvo, você não precisa se esforçar. Você precisa acreditar. Você precisa se entregar diante do sacrifício de Jesus. Mas quando nós lemos esse texto de Tiago, parece que tem alguma coisa que não se encaixa. Porque o escritor Tiago, né, ele diz: acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E isso não é uma contradição na Bíblia. Pelo contrário, irmãos, é um complemento daquilo que o apóstolo Paulo, ele falava em Efésios e em Romanos. Sabe, irmãos, uma vez que você aceita Cristo, a sua vida ela é transformada. O seu modo de ver, de olhar as coisas, a sua perspectiva, ela é alterada. Se antes você vivia pelos seus próprios entendimentos, você não vive mais. Se antes você caminhava com as forças das suas próprias pernas, hoje você sabe que tem um Deus que caminha com você e te carrega no colo quando você está mal. Mas esse estilo de vida cristão, irmãos, ele não é um estilo de vida unilateral em que Deus derrama sobre nós e nós apenas recebemos e não passamos nada para ninguém. O estilo de fé que Deus coloca em nossos corações para comprovar a nossa salvação é aquele estilo de fé que Ele passa por nós e é transmitido para outros. O estilo de fé que mostra que nós somos salvos é um estilo de fé que Deus nos abençoa gratuitamente, que Deus derrama sobre nós das suas bênçãos, das suas provisões, dos seus milagres, e esses milagres em nós alcançam outras vidas. O apóstolo Paulo, quando ele diz que a salvação vem pela fé, ele não estava falando uma mentira, porque a salvação não depende de nós, a salvação não depende do nosso esforço, do quanto nós somos bons, mas depende da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Mas isso não implica que você não tenha responsabilidade a partir da fé que você abraçou.
Isso não implica que você deva viver uma vida como você vivia antes, mas Efésios capítulo 4, a partir do versículo 18, se não me engano, abra aí, que nós vamos ver uma fé que de fato transforma as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós vimos Tiago falando que uma fé sem obras é morta. E o que são as obras, irmãos? São os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas interações sociais, mas também, irmãos, aquilo que arde no nosso coração. Portanto, o apóstolo Paulo, ele nos diz a respeito dessa vida justificada pela fé, complementando o que Tiago diz. Ele diz no versículo 17 de Efésios 4, pode botar aí. Efésios 4, versículo 17. E digo isto, diz Paulo, e testifico no Senhor, para que vocês não andem como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Aqui a gente começa a entender o que são essas obras mortas que o apóstolo, o escritor Tiago, né? Se eu chamar apóstolo, irmãos, perdoa, tá? Já expliquei que não é o apóstolo Tiago, é o meu irmão de Jesus, mas eu estou falando de Paulo, apóstolo, e aí às vezes acaba saindo. Então vocês me perdoam? Já sabem que esse escritor aqui da carta de Tiago não é o apóstolo Tiago, tá bom? Todo mundo entendeu? Amém? Fala assim, amém! Só para vocês acordarem. Então se eu falar, releva. Mas diz assim, continuando o texto: não andem como também andam os outros gentios, na vaidade da sua mente. Pode passar. Entenebrecidos no entendimento. Eu não sabia nem que essa palavra existia. Entenebrecidos. Pode botar o nome do seu filho de entenebrecido, viu? Se vocês estiverem procurando o nome, por que vocês estão rindo? O meu é underline? Não estou entendendo. E eu tenho irmão Andersuali Anderlui, tá tranquilo. Entenebrecido deve ter até um significado bonito. Mas continuando. Entenebrecidos no entendimento, embriagado, né? Soberbo no seu entendimento. Separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Faça uma pausa aqui. Lembra que o escritor Tiago, né, o meio-irmão de Jesus, ele fala assim: será que esse tipo de fé vazia que vocês carregam pode salvar alguém? E ele exemplifica dizendo sobre os demônios. Mas antes, ele nos dá um exemplo de uma vida cristã prática, dizendo assim: se o seu irmão estiver passando fome e você tendo condições, embora o texto não diga isso, é isso que Tiago quer dizer, tá, irmãos? Dizendo assim: olha para o seu irmão que está do seu lado, olhe para ele e veja as necessidades dele. Ninguém é tão miserável em Cristo Jesus, a ponto de não poder ofertar na vida do seu irmão aquilo que Deus colocou na sua vida. E ele diz: por acaso, porventura, se seu irmão estiver passando fome e ele te procurar, e você disser para ele: Deus te abençoe, Deus te prospere, e vou fazer uma oração para você. Será que esse é o tipo de fé sacrificial que Deus espera de nós? Será que esse é o tipo de fé que mostra que nós somos salvos, remidos? Porque, irmão, se nós somos salvos pela graça, essa graça, ela é abundante em nós para transbordar na vida dos outros. Eu quero declarar sobre você que se você é salvo em Cristo Jesus, essa graça salvadora, ela transbordará na sua vida para fazer algo prático pelos seus irmãos. Fazer algo prático é não apenas orar quando você tem possibilidade de ajudar. É não apenas interceder e profetizar quando está nas suas mãos abençoar. E quantas vezes, irmãos, nós, por medo da falta, por medo da miséria, por medo de não dar tempo de cuidar de nós negligenciamos o cuidado com o outro, sendo que essa fé em Jesus nos mostra
que ele, sendo Deus, se despojou da sua glória, da sua majestade, não se importou em morrer por nós. É o próprio Deus, irmãos, nos dando o exemplo de como viver uma vida que agrade a Ele. Pode continuar, a gente estava no 20, eu acho, né? Então observem isso. A sua fé, sem obras, no sentido de agir em prol do seu irmão, ajudá-lo materialmente, financeiramente, se isso estiver ao seu alcance, ou devotar o seu tempo para ajudar o seu irmão. Isso é as obras que Tiago diz que mostram que nós somos salvos. Mas se as suas obras, elas são mortas, a sua fé também é morta. E ele diz, a mente deles está em escuridão, eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Vocês conseguem ver uma relação disso aqui com alguém que diz ter fé, mas na verdade a sua fé é morta, em Tiago? Eu quero mostrar para vocês, nessa manhã, que Tiago e Paulo falavam a mesma coisa, mas a partir de aspectos práticos da vida diferentes. Pode passar. Essa fé que Paulo está falando é uma fé morta. Pessoas que são enebrecidas no seu juízo, mas na verdade a sua vida é cheia de ignorância, é vazia em si mesmo. Diz assim no 19, agora está na nova tradução na linguagem de hoje, né? Melhorou. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Paulo, em uma outra carta, na carta aos Coríntios, ele dá um outro exemplo disso, de uma fé morta. Sabe quando ele fala isso? Na ceia do Senhor. Quando ele comentando a respeito de como nós devemos congregar ou rememorar o sacrifício de Jesus, ele fala, numa coisa eu repreendo vocês. Porque quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, uns comem demais e outros de menos. Ora, que fé vazia é essa que faz com que nós nos reunamos em um corpo, mas nós vivamos egoisticamente para os nossos próprios desejos, vendo o nosso irmão que está passando necessidade, vendo o nosso irmão que está em alguma situação adversa, mas nós só nos preocupamos conosco mesmo. O apóstolo Paulo, ele diz isso em Coríntios, portanto, quando vocês se reunirem, reunião, irmãos, é koinonia, quando vocês se reunirem para comer, façam isso, irmãos, com comprometimento com o seu irmão. Olhe para o irmão do seu lado, veja se o choro dele tem algo que você pode consolá-lo. Sabe, irmãos, veja se a necessidade do seu irmão que está ao seu lado pode ser atendida. Talvez você não tenha condições de ajudá-lo fisicamente, materialmente, financeiramente, nesse momento. E é nesse ponto que o escritor Tiago, ele fala, irmãos, que a sua fé não seja morta em obras, mas que você tenha o coração de Cristo para ajudar os seus irmãos. Mas pode continuar esse versículo aí, irmã. Pode botar aí. Eles perderam, acho que a gente já leu isso, né? Eles perderam toda a vergonha, isso, pode passar. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Esse é o grande detalhe. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse, e nós devemos seguir o exemplo de Cristo em outras pessoas. E aqui eu faço uma pausa. Ser imitadores de Cristo significa que a imitação nunca é tão boa como a cópia. Concordam comigo? Quando você compra um CD falsificado, pirata, o crente não faz isso, né? Nunca faz. Quando você compra um chinelo falsificado, quando você compra um celular falsificado, ele vai ter uma imitação do verdadeiro, digamos assim, para a gente contextualizar com a Bíblia. Uma imitação, ela é tão boa quanto a original, irmãos? Talvez o preço seja mais atrativo. Talvez você pague mais barato naquela imitação.
mas a imitação, ela nunca vai ser tão boa como o original. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos orienta a sermos imitadores de Cristo, sim ou não? Ela nos estimula, nos incentiva e nos exorta a imitarmos os comportamentos de Cristo? Sim ou não? Responde aí para vocês acordarem. Sim ou não? Fala sim, isso. É supletivo, né? Mas nós alcançaremos o mesmo padrão de perfeição de Cristo nas suas obras? Nós temos condições por nós mesmos de sermos tão bons, tão perfeitos, tão altruístas, tão santos como Jesus? Não. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A nossa vida deve ser uma vida de busca constante de nos aperfeiçoarmos como Cristo é perfeito. A nossa vida deve ser uma vida de constantemente trocarmos as nossas imitações por um padrão semelhante ao de Cristo Jesus. Isso é a graça. Significa que você não precisa ser perfeito para você continuar vivendo uma vida de graça. Significa que você não precisa fazer tudo que Jesus fez para considerar-se salvo. Porque, como eu falei, a salvação não vem por obras. Isso nos dá um certo conforto, no sentido de dizer, irmãos, se na sua caminhada cristã, em algum momento, a imitação falhou, se em algum momento na sua trajetória cristã, você viu que você deveria ter agido como Cristo, mas você não conseguiu, porque você estava imitando, e a imitação, ela geralmente é menos perfeita do que o original, não se martirize. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, sabendo que nós, por nossas próprias forças, seríamos imperfeitos. Eu quero te estimular nessa manhã a não viver pelas marcas do passado, pelos erros cometidos, pelas impossibilidades que você cometeu no passado. Ei, Jesus te chama hoje para uma nova vida com Ele, diariamente. Jesus te chama a cada dia, dizendo, ei, sede meus imitadores, imitem o meu comportamento. Mas se você não conseguir, irmãos, continue caminhando. Não abra mão da sua trajetória de aperfeiçoamento em Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo vai continuar. E ele vai nos dar exemplos práticos do que nós podemos fazer. Jesus nunca odiou ninguém. Talvez você tenha odiado uma pessoa. Jesus nunca mentiu, mas talvez você na sua trajetória tenha mentido. Jesus nunca defraudou ninguém, mas talvez na sua trajetória você defraudou alguém, e alguém que você não queria ter feito isso. Mas nós temos a possibilidade em Cristo Jesus de sempre nos aperfeiçoarmos nele. Continua aí, acho que a gente está no 21, né? Uma vez, com certeza, vocês ouviram falar dele. De quem? De Jesus. Como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Pode passar. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. Pode passar? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Mas transformai a vossa mentalidade para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode passar. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Observem, irmãos. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, como diz lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando? É só quando eu aceitei Jesus que as coisas velhas se passaram? Não, irmãos. O seu passado de ontem, o seu passado de 6 horas da manhã já passou. Tem um escritor que diz, eu não lembro
qual o nome dele, que diz que o nosso passado é de rocha. Ou seja, você não consegue mudar o que está para trás, mas o seu futuro é de argila. Você sempre pode modelá-lo de acordo com a vontade de Deus para você. Por isso, o apóstolo Paulo diz: vistam-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Conseguem entender como isso aqui está de acordo com Tiago, dizendo, irmãos, que a fé de vocês, ela seja uma fé viva, eficaz, transformadora, restauradora, reparadora, e não apenas uma fé de palavras. Ele diz, pode passar, minha amiga, a gente vai para o 25 agora. Por isso, aí vem os aspectos práticos, e eu vou me permitir, a gente está no 25, eu vou me permitir ler aqui na nova versão transformadora, mas acompanhem essa versão que está aí no quadro. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo. Isso é fé com obras, é você considerar o outro digno de ouvir verdades ao invés de mentiras. Pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controlem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Vocês viram lá no texto de Tiago, falando, vocês têm fé? Os demônios, vocês acreditam em Deus? Os demônios também acreditam e tremem. Isso não mostra que eles têm algum valor, porque os demônios acreditam em Deus, porque sabem que Ele é verdadeiro. Mas e o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, irmãos. Se nós vivemos um evangelho, se nós vivemos uma fé vazia de sacrifício para Deus, essa vida, ela é uma vida como a de demônios, ou cria oportunidade para demônios agirem na nossa vida. O demônio da infidelidade, o demônio da pornografia, o demônio do divórcio, o demônio do roubo, o demônio da fraude, o demônio da mentira. São todos demônios que vêm sobre a nossa vida quando a nossa fé é morta. Quando a nossa fé não é um esforço de entrega diário aos pés de Jesus. E aí ele fala no versículo 28, quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, ajudar generosamente os necessitados. Ele diz, evitem o linguajar sujo e insultante. Sabe, irmãos, que as nossas palavras, elas sejam carregadas de poder e graça para abençoar os outros, ao invés de insultos, mentiras, de palavrões. E ele continua dizendo que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Faço uma pergunta. Naquele texto de Tiago, onde a pessoa está passando necessidade e chega alguém e fala assim, me ajuda por gentileza, essa pessoa passando necessidade. Irmãos, preciso de uma ajuda. E você tem condições de ajudar. E a pessoa que está te pedindo vê isso claramente em você, que você pode ajudar. Com o seu tempo, com algum recurso. E você vira para ele e fala assim, não, eu não vou te ajudar agora não, mas Deus te abençoe. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, e eu faço uma pergunta. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis. A palavra desse irmão que virou para esse rapaz que estava pedindo ajuda e diz, não, Deus te abençoe. Ela foi uma boa palavra? Foi, né? Pediu para Deus abençoar a pessoa. Mas ela teve utilidade na vida daquele irmão, naquele momento? Não. Então que as nossas palavras, além de bondade, elas carreguem utilidade. Que você seja útil para o reino de Deus. Que você seja favorável às mudanças. Não apenas palavras boas devem sair dos seus lábios, mas essas palavras, elas devem vir acompanhadas de utilidade.
a fim de dar ânimo para aqueles que a ouvem. Aquela pessoa que estava com fome, mal vestida, precisando de, no frio, um agasalho. E você negligencia isso, irmãos. Você foi bom e útil ao simplesmente dizer Deus te abençoe? Sabe, irmãos, falar Deus te abençoe é uma ótima maneira de fugirmos das nossas responsabilidades como cristãos. Talvez essa palavra esteja sendo um pouco dura numa manhã de primícias, mas como eu falei, e eu creio firmemente nisso, Deus está nessa manhã preparando o seu futuro para o seu destino profético. Deus está preparando você para receber aquilo que Ele tem preparado nas suas mãos, mas para isso, você precisa se aperfeiçoar para que quando você receber a bênção, você não se ensoberbeça, para que o seu coração não fique altivo e que você não perca a sua bênção por causa dessa soberba. Portanto, a Bíblia continua nos dizendo que diariamente, irmãos, nós comprovemos a nossa salvação através de uma obra que mostra essa salvação. Ele diz no versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. E aí ele fala outro aspecto, né, de vida prática, que mostra que as nossas obras, elas são vivas e elas correspondem à nossa fé, no versículo 31, dizendo, livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Enquanto Tiago diz que a nossa fé deve ser mostrada, que ela deve ser testemunhada através de obras, o apóstolo Paulo explica quais são essas obras. Se você era uma pessoa que se irritava muito facilmente, em nome de Jesus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E essa mente nos faz vermos as coisas pela perspectiva de Deus. Se você roubava, você não rouba mais. Se você defraudava alguém, como diz Zaqueu, 4 vezes restituirei. Ora, irmãos, exatamente Zaqueu nos mostra uma fé com obras. Ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, sim ou não? Quando ele creu em Jesus, que ele estava em cima de uma figueira, né, de uma árvore, e Jesus olha para a fé daquele baixinho, né, daquele tampinha, e fala, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. A justiça veio através da fé de Zaqueu, quando ele resolveu olhar para Jesus. Olhe para Jesus, e a justiça virá sobre a sua vida. Olhe para Jesus e a sua vida terá um novo significado. Olhe para Jesus e os seus pecados ficam para trás. Olhe para Jesus e o seu futuro se abre com uma perspectiva de que Deus estará cuidando de você. Mas não adianta só olhar para Jesus, quando na verdade, irmãos, existem coisas que nós precisamos fazer pelo nosso irmão, livrando-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia e de todo tipo de maldade. Estou terminando. Eu amo vocês. Achei que vocês não iam me decepcionar nessa manhã. Misericórdia. E para terminar, o apóstolo, ele continua dizendo, irmãos, em Romanos capítulo 12, versículos 9 em diante, ele fala sobre o amor e as suas manifestações. O apóstolo Paulo, continuando esse texto e complementando o que Tiago disse, até porque, aí vai um outro dado técnico, né, sobre a historiografia da Bíblia. Tiago, esse texto de Tiago, foi um dos primeiros a serem escritos no Novo Testamento. Embora cronologicamente não, organizacionalmente aqui falando, né? Tiago esteja lá no finalzinho, ele foi um dos primeiros textos a serem escritos, por volta ali de 40 e poucos depois de Cristo, tá?
assim como o Evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, embora ele esteja no segundo lugar, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem aprendeu essa cançãozinha, irmãos, dos livros da Bíblia? Tem uma crente aqui. Mais alguém aprendeu? Eu lembro que meus filhos aprenderam essa música. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí eu não lembro o resto. Mas Marcos foi o primeiro evangelho. Tiago foi um dos primeiros textos a serem escritos. Por isso que eu digo que esse texto de Romanos, o texto de Efésios, complementam aquilo que Tiago escreveu. E ele fala: amem as pessoas sem fingimento. Sabe, irmãos, amor, a gente já aprendeu aqui, não é sentimento. Amor não é, sabe, irmão, aquela vontade de se entregar para o outro. Amor é decisão. Amor é mandamento. E quando você ama sem fingimento, significa que você ama sabendo que você deve fazer aquilo porque Deus te mandou fazer. Como a gente aplica isso no texto de Tiago? Quando o irmão chega para você e fala: pastor Underline, irmão Underline, estou precisando de ajuda. E você fala: Deus te ama, eu te amo também. Mas você não olha para a dor do seu irmão, você não olha para a necessidade que ele carrega, você não vê aquilo que ele precisa e que você pode dar. Você está amando verdadeiramente esse irmão? Ou é um amor com fingimento? Se eu digo para vocês aqui, todo risonho, né? Como eu costumo falar, eu amo vocês, mas eu não olho para a necessidade de vocês, eu não me compadeço daquilo que vocês precisam, ou eu não me esforço, mesmo quando não há vontade, mas eu não me esforço para fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Eu estou amando vocês de verdade? O amor, na verdade, ele é sacrificial, como diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo crê. E suportar tudo não é suportar somente as coisas boas, mas é suportar também o outro, o fardo do outro nos seus ombros. Por isso amem sem fingimento, sem falsidade, dizendo: odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Essa é uma fé que agrada a Deus. Jamais sejam preguiçosos. Ô Jesus, me perdoa pelas minhas preguiças de vez em quando. Aqui está dizendo que a gente não pode ser preguiçoso, viu, irmãos? Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Quando o apóstolo Paulo fala isso, alegrem-se em nossa esperança, dando uma contextualizada, ele estava falando o seguinte: olha, sabe as palavras que eu prego para vocês, dizendo que vocês têm um futuro em Deus poderoso? Sabe quando eu digo que as nossas cadeias, elas são necessárias para trazer coroa e glória para vocês? Alegrem-se nisso, alegrem-se nas prisões, nas cadeias, alegrem-se nas perseguições, alegrem-se nas tribulações, sabendo que elas produzirão glória para você. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrem-se na nossa esperança, porque Paulo ele diz também: nós somos atribulados, mas não desamparados. Ele diz para nós que tudo que ele passou, ele atribui a Deus como glória vindoura. Ei, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem sofrido, em nome de Jesus, produzirá glória sobre a sua vida, testemunho, produzirá uma nova estação, um novo tempo, uma nova fase, em nome de Jesus. Alegre-se na sua esperança. Seja paciente nas dificuldades e não parem de orar. Quantos de nós mostramos que a nossa fé é morta? Nos momentos em que vêm as dificuldades, nós oramos uma vez, oramos um mês e falamos:
Deus não me atendeu, eu vou parar de seguir a Jesus. Se Deus não me atender agora, eu vou abandonar. Mas uma fé com obras é isso. Não cesse de orar. Se a sua situação está difícil, ore, creia, persevere, continue caminhando, porque a sua vitória virá em nome de Jesus. A transformação dessa realidade virá em nome de Jesus. Eu creio nisso. Aleluia. Quando os membros do povo santo passarem por necessidade, observem que isso aqui também é o complemento daquilo que Tiago falou. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Observem como o texto, irmãos, ele se completa. Está dizendo, às vezes eu estou andando com um terno de última geração, né? Um terno de 2 bilhões de dólares, igual aquele filme do Jack Chan. O irmão está andando humildezinho, ele vem me pedir ajuda, eu falo, não tem agora não, mas eu vou orar por você. Ora, que hipocrisia, que fé morta é essa, quando na verdade o apóstolo Paulo diz, tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, nós, imitação, cópia de Jesus, pequenos cristos, vivam em paz com todos. Amados, nunca se virem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Se coloque de pé nessa manhã.